Oi, pessoal! Como vocês estão? Começando aqui mais um vídeo. E quem tá aqui? O Nicolas! Hoje eu tô acompanhada. E pra quem não me conhece, eu sou a mãe do Nicolas, que tem 4 meses. E também sou a mãe da Lívia, que tem já 7 aninhos. E sou casada com o Lucas, nós já estamos juntos há 10 anos. E hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês de como foi o parto, o relato de parto depois de 4 meses, né? Mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo porque foi um momento inexplicável, foi um momento que eu não quero esquecer e eu sei que com o passar dos dias, né? Do tempo a gente vai lembrando, claro, mas a gente vai esquecendo um pouquinho dos detalhes. Pode ser que eu seja interrompida em algum momento do vídeo, porque ele pode querer mamar, ou pode não querer ficar aqui o tempo todo, né? Então qualquer coisa a gente faz uma pausa e depois eu volto para continuar contando. Mas para isso também eu trouxe o auxílio de alguns brinquedinhos que eu deixei aqui do lado separado, para que ele também vá se distraindo. Então, gente, o Nicolas nasceu no dia 18 de outubro de 2023, né? E ele nasceu às 3 horas da manhã. Foi um parto maravilhoso, eu só tenho a agradecer a Deus, porque realmente foi... Da Lívia foi cesárea, né? E ele foi um parto via vaginal. E foi maravilhoso, foi uma conexão mágica. E eu vou contar pra vocês como tudo começou. Pra quem não sabe também, nós somos uma família de brasileiros, né? Nós moramos atualmente em Portugal. Já moramos aqui já fazem 3 anos. Já tivemos aqui outras vezes também, que ficamos 1 ano. E agora já faz 3 anos que nós estamos aqui. E o Nicolas nasceu aqui em Portugal. Eu tive meu acompanhamento inteiro da gravidez no centro de saúde. Desde o momento que eu fiquei grávida, eu comecei a passar pelo centro de saúde. Eu fui acompanhada a gravidez inteira pelo mesmo médico. Fui muito, muito bem atendida. Depois, as ecografias eu fazia sempre em uma clínica à parte, porque eles não tinham a máquina de ecografia no centro de saúde. Então, o médico me dava o encaminhamento e eu ia fazer a ecografia numa outra clínica. Gente, tudo 100% gratuito, tá? Que eu tô falando, tudo que eu tô falando é a minha experiência, tá? Teve outras pessoas que são próximas de mim que tiveram um outro tipo de experiência, por não ter vagas, e por outros tipos de situações, mas eu tô contando como foi a minha experiência. Eu não tenho queixa nenhuma, eu consegui vaga e também não paguei absolutamente nada de nenhuma ecografia, de nenhum exame de sangue, fui acompanhada. Eu paguei um exame só, que ele era opcional, e eu quis fazer, eu paguei acho que foi 30 euros, que era aquele que era sobre síndrome de Down, que você pode fazer um exame mais específico, que ele é também pelo sangue. E o médico falou que seria legal fazer, mas que ele era opcional, e a gente, como não teve gasto nenhum, a gente fez. E outro gasto que eu tive foi das vitaminas, que dava em torno de 14 a 17 euros, dependia da farmácia que nós comprávamos, mas também dava para 2 meses, tá bem? Foi o que eu gastei durante todo esse tempo da gravidez. Depois, no dia 17 foi quando eu comecei a ter dor. Porque ele nasceu no dia 18, 3 horas da manhã, né? Então eu comecei a ter dor no dia 17. Só que uma semana antes, eu comecei a ser acompanhada já pelo hospital. Porque quando vai chegando no final da gravidez, o médico ele passa um encaminhamento para ser acompanhada no hospital. Então eu parei de ser acompanhada no centro de saúde e passei a ser acompanhada no hospital, que daí já era outra médica. Mas a médica que faria o parto seria sempre alguém que estivesse de plantão, nunca é um médico certo, por ser público, né? E aí a médica me informou que como eu já tinha uma cesárea, o meu parto não poderia ser induzido. Não poderia ter uma indução do útero por eu já ter tido uma cesárea e não poder forçar o útero. E aí eu já tava de quase 40 semanas, né? E aí a médica me disse assim, olha, nós vamos deixar uma cesárea agendada, porque caso não acontecer de você entrar de trabalho de parto durante essa semana, a gente já tem essa cesárea agendada. Então ela marcou a cesárea pro dia 23 de outubro, às 8 horas da manhã, me deu todas as informações, os papéis que eu tinha que assinar, e falou que se caso eu entrasse em trabalho de parto, eu poderia ir pro hospital
E aí lá eles fariam todo o procedimento. E deixou já uma próxima consulta agendada para a próxima semana, antes do dia 23, porque daí eu passava com mais frequência para saber como o bebê estava, como que eu estava, então passava com mais frequência. Quando foi no dia 16, o Lucas estava de folga, e aí ele falou assim: ai, amor, vamos fazer alguma coisa pra gente se exercitar, porque a médica falou, colocar coisas de dança, tenta fazer um pouco mais de exercício. Só que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, e eu falei: se ele não quer nascer parto normal, então eu acho que vou ter que esperar pela cesárea mesmo, porque por mais que nas últimas semanas eu já estava em casa, já estava de licença do trabalho, eu sempre tava fazendo coisas aqui em casa. Tava limpando a casa, tava cuidando da Lívia, sempre tava fazendo alguma coisa. Não tinha um momento de eu sentar no sofá, assistir uma série, assistir alguma coisa. Eu sempre estava fazendo alguma coisa, porque é de mim, eu não consigo ficar parada. Então eu falei assim, eu acho que eu posso fazer alguma coisa, mas que não iria adiantar. E aí me deu muita vontade de comer cachorro quente. E aí eu falei pro Lucas, eu tô com vontade de comer um cachorro quente com Coca-Cola, e eu tava evitando beber refrigerante, comer muita porcaria durante a gravidez. Mas aí eu tava com muita vontade. Aí o Lucas falou assim pra mim, não, então vamos lá buscar e vamos a pé, porque daí assim você já caminha um pouco. E o mercado, ele é perto de casa, só que onde a gente mora é uma ladeira bem alta. Então pra ir no mercado a gente tem que descer e na volta é lógico que a gente tem que subir, né? Então nós fomos lá, compramos tudo pro cachorro quente, compramos a Coca-Cola, né? E voltamos pra casa. E aí nessa subida já deu uma forçada, né? Porque é uma subida bem engrenada. E aí, depois quando chegou em casa, a gente comeu tudo, depois deu o horário de buscar a Lívia na escola. E quando a Lívia chegou, a gente ficou colocando músicas na televisão, e aí com danças, e ficamos dançando, até tem um vídeo aí também, pra vocês que quiserem voltar e dar uma olhada. E aí nós ficamos dançando, ficamos ali brincando um pouco. Na hora que eu cheguei em casa também no mercado, esqueci. Eu subi as escadas aqui do apartamento, a gente mora no primeiro andar, né? Mas aí eu fui subindo os degraus de 2 em 2 pra forçar um pouco mais também, né? Porque né, nessa altura eu já estava com 40 semanas. Então assim, eu já poderia fazer coisas pra forçar pro bebê querer nascer, né? Eu sei que nesse dia eu fui parar mesmo, assim, meu dia foi acabar, já era quase 11 horas da noite, que eu coloquei a Lívia pra dormir, tomei banho, e aí era quase 11 horas. E aí eu falei pro Lucas, o Lucas tava aqui na sala assistindo ainda, e eu falei pra ele, olha, eu vou passar um pano na cozinha, porque eu ainda tô muito agitada, não tô com sono, vou passar um pano na cozinha, porque assim já fica tudo arrumadinho aqui em casa pra amanhã, quando eu acordar, tá tudo ok, já que eu não tô com sono, né? E nesse momento eu já tava com um pouco de incômodo. Só que eu falei assim, como eu forcei, é normal, tudo que nem quando a gente faz um exercício, né? Quando a gente fica muito tempo sem fazer exercício. A gente vai pra academia, faz exercício e automaticamente sente alguma dor no corpo. E eu pensava que era por conta dessa situação. Ele já tava muito pesado, já tava no final da gravidez, né? E tudo bem. Aí eu fui deitar e eu não consegui dormir a noite inteira. Eu ficava incomodada com essa dor, incomodada. Eu sentia uma pressão assim no pé das costas, né, e no pé da barriga. Mas não era uma dor constante, não era uma contração, era só um incômodo mesmo. Quando foi 4 e pouco da manhã, eu não tava aguentando mais ficar na cama e começou a me dar muita fome. Aí eu levantei, nós levantamos, né? Aí eu fiz um pão, né? E comi. E depois deitei mais um pouco. E aí já tava na hora de chamar a Lívia pra Lívia ir pra escola, né? Aí eu levantei, troquei a Lívia, fiz coisa pra ela comer. O Lucas foi trabalhar, porque nesse dia ele entrava às 9 da manhã no trabalho. E aí a Lívia também foi pra escola. E nesse meio período, minha dor passou, já não tava mais com incômodo. Mas eu acho que eu tava tão cansada, já ele fazendo charme pra câmera, gente. Eu já tava tão cansada que começou a me dar muito sono. E aí, eu consegui deitar de novo, porque eu não tinha dormido a noite inteira, praticamente. E aí eu deitei e consegui dormir, passou a minha dor. E eu fui acordar à meio-dia, gente. Eu não gosto de acordar tarde assim, acho que perde muito dia. Mas eu tava tão cansada que na hora que eu acordei eu até assustei quando eu vi a hora. Mas eu não tinha mais dor. Aí eu levantei, só que eu não tava com fome, eu não tava sentindo fome mais. Aí eu levantei, falei assim, não, eu tenho que almoçar, não posso ficar tanto tempo assim sem comer, né? Falei, gente, vou ter que parar um pouquinho. E aí, eu tinha a comida pronta já, aí eu fui, esquentei a comida,
Gente, ele tá chatinho assim porque ele tá com sono, só que ele fica brigando com o sono. Eu fico brigando com o sono, eu tô na fase de brigar com o sono, tudo normal, né? E aí, gente, eu almocei e minha dor começou a voltar de novo. E aí eu falei, gente, não é possível, porque eu vou ficar só com esse incômodo, esse incômodo, esse incômodo. E aí eu falei, vou tomar um banho. Aí eu fui, tomei banho, lavei o cabelo. Aí nisso a dor começou a aumentar um pouco. Já começou a ficar uma dorzinha, não ficou mais um incômodo, né? E aí eu me ajoelhei aqui no chão da sala e eu falei pra Deus, falei, Deus, olha, eu quero que o Senhor faça o melhor. Eu não vou pedir um parto normal, não vou pedir uma cesárea, eu vou pedir para que Deus faça o melhor. Mas que se meu filho estiver pronto e se eu estiver pronta, que o Senhor faça com que essa dor evolua e que ele nasça. E pedi muito a Deus para Deus fazer a vontade dele e conversei muito com Deus aqui, tava eu em casa, né? E, gente, depois dessa oração, eu falo que Deus é maravilhoso, né? Ele age nas nossas vidas em todo momento. E aí, depois dessa oração, minha dor começou a evoluir. E aí, quando foi umas 5 e pouco, a Lívia, ela sai da escola, ela chega da escola umas 10 para 6 horas, né? Eu tenho que buscar ela. E o Lucas saía às 6 horas nesse dia do trabalho. Saúde! Deus te abençoe! E aí, quando começou a chegar perto desse horário, eu liguei pro Lucas e falei pro Lucas, falei, olha, a minha dor tá evoluindo bastante já. E eu ia te pedir pra buscar a Lívia na escola, porque vai que eu pego ela e minha dor aumenta aqui, eu tá sozinha com ela, né? Acho que é melhor você vir para casa com ela. E aí eu sei que ele foi chegar em casa, era em torno de umas 6h30, mais ou menos. Nessa hora, eu já tava com bastante dor, já tava assim... tava começando a pegar uma sequência de dor, né? Já era contração mesmo. E aí, só que eu tava bem. Eu não parei, eu fiquei agachando, levantando, andando pela casa o tempo todo. Depois dei banho na Lívia, arrumei as coisas da Lívia porque ela ia dormir com outra pessoa, né? Não podia dormir com a gente porque a gente ia pro hospital. O Lucas chegou, foi pro banheiro, foi tomar banho. Nós ficamos aqui conversando. Eu saí de casa, gente, era 9 e pouco da noite pra ir pro hospital. Aí a gente levou a Lívia num casal de amigos nossos, que a Lívia quis dormir lá, que é onde ela se sentiu mais confortável e tava feliz porque eles têm uma cachorrinha também. E a Lívia foi pra lá, pra dormir lá. Nisso no carro, minha dor começou a ser bem já regulada. Já tava de 5 em 5 minutos, mais ou menos. E aí eu comecei mais com dor e tudo, e a gente foi no hospital daqui da minha casa até o hospital dá em torno de 20 a 25 minutos, mais ou menos. E aí, O que foi? O que foi, mamãe? E aí, chegando lá no hospital, gente, aliás, um detalhe. Dentro do carro, o Lucas falou assim, eu queria muito fazer uma oração. E eu falei, vamos fazer? E tudo que eu falei na minha oração de tarde, aqui ajoelhada, foi a oração que o Lucas falou dentro do carro, que era pra Deus fazer o melhor, que era pra me dar forças, que era pro neném vir saudável, que era pra gente ter muita saúde. Então, gente, isso foi incrível, porque parecia que o Lucas tinha ouvido a minha oração, sabe? Então eu fiquei muito emocionada nesse momento, eu chorei bastante. Eu queria ter gravado esse momento, inclusive, mas eu tava com dor, tava escuro no carro e parecia que minha cabeça já não tava pensando normal. Então, infelizmente, eu não consegui gravar esse momento. Quando eu cheguei no hospital, eu fui lá, normal, peguei senha, fui andando normal, ainda era no andar de cima que tinha que pegar a senha, depois descer pra ser chamado pra enfermaria. E aí as enfermeiras me chamaram, e quando a enfermeira me viu, a princípio eu acho que ela não acreditou muito que eu tava já com uma contração, já com uma certa frequência, né? Porque eu tava bem, eu conversava bem, eu tava com dor, mas eu conseguia controlar muito bem a minha dor. E aí, quando ela colocou o cardiotoco, ela viu, você tá com 5 minutos de contração. Aí eu falei, sim. Aí ela falou, não, então a gente vai te internar, eu vou dar a entrada aqui já no seu internamento. E aí ela pediu os documentos, eu fiquei ali falando com ela, e nisso o Lucas ficou aguardando na sala de espera. Ficou aguardando na sala de espera. E aí, ela já colocou o acesso aqui no meu braço.
porque daí, quando você vai fazer um parto, eles já colocam um acesso para caso precise de colocar medicação e essas coisas, né? E aí, o médico foi ver quanto que eu tava de dilatação. Eu tava com 3 para 4 centímetros. E aí, a enfermeira me falou assim, olha, enquanto tá preparando lá o quarto do bloco de partos, e aí, assim que terminar de limpar, você já vai pra lá. E eu falei, tudo bem, olha, só que eu tava sentada, né? Que eu tava na enfermaria e eu tava sentada. E aí eu pedi pra enfermeira, eu falei assim, olha, se você se importa se eu ficar aqui no corredor andando e chamar meu marido pra ficar comigo? Porque eu não quero ficar sentada, eu tô sentindo que eu preciso andar. Ela falou, não, sem problemas, o que você se sentir mais confortável. E, gente, a equipe do começo ao fim foi maravilhosa comigo, foi excelente, eu não tenho uma queixa a fazer. Mas é o que eu falo, é minha experiência, tá, gente? Eu tive no hospital de Vila Franca de Xira, tá? Que eu acho que eu não cheguei a falar e é importante falar. E, e aí, nesse momento, que era um corredor bem grande, como já era tarde da noite, isso já era quase 11 horas da noite. Acho que até mais, acho que já era umas 11 e pouco, mais ou menos. Eu comecei a andar e chamei o Lucas, e era um corredor grandão, e eu andava e tinha uns pilares assim do lado, e eu segurava no pilar, agachava, tudo. E nessa hora também eu comecei a ligar pra minha mãe, pro meu pai, e pra minha sogra, e contar que a gente tava lá já esperando pro Nicolas nascer. E aí, nisso, gente, minha bolsa estourou. E foi muito engraçado, porque eu via nos vídeos que falavam que parece que é uma bolha estourando e depois a água cai, né? E foi exatamente isso, gente. Eu senti como se fosse uma bolha estourando e nisso a água já começou a cair. E aí, nisso, já coloquei... uma senhora que tava lá já me ajudou também a trocar. E aí, já liberou... Nossa, você também quer falar? Você também quer falar? Eu sei. E aí eu fui pro bloco de partos. E aí, chegando lá no bloco de partos, eles me deram uma camisola. Peraí, gente. Pronto, gente, voltei. Fiz ele dormir. E assim, eu consigo falar melhor com vocês e ele também descansar. Então, gente, na hora que eu fui pro quarto do bloco de partos, gente, eu cheguei lá, é um quarto enorme. Tinha um banheiro bem grande, tinha aquelas bolas para fazer exercício, tinha lugar para pesar o bebê, tinha uma maca, uma poltrona pro acompanhante. O Lucas pôde ficar comigo o tempo inteiro. Então foi assim maravilhoso. E aí a enfermeira me deu uma camisola. A primeira camisola que eu usei foi a camisola do hospital, que é aquela que ela fica aberta atrás e é mais fácil caso precise pôr ou tirar. Ela é mais fácil, né? E a única coisa que o Lucas teve que buscar no carro foi a primeira roupinha do bebê. Eles não me pediram para que eu levasse a minha mala com as minhas coisas, nem a mala dele, por enquanto, porque nós estávamos no bloco de partos, né? Então foi só mesmo a primeira troca do bebê que o Lucas buscou, que foi o que elas pediram, né? E aí, nisso, eu fui tomar banho e a enfermeira falou que na hora que eu saísse do banho, era pra chamar ela pra gente continuar o procedimento. Gente, na hora que eu entrei no banho, foi a hora que, assim, que a dor apertou, acho que foi a hora que eu fiquei com mais dor, assim, que apertou bastante a dor. Mas eu respirava fundo e o Lucas sempre falava, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Mas eu me senti mais confortável fazendo as coisas sozinha, sabe? Eu gostava da ideia de que ele tava ali comigo, se precisasse era só eu chamar. Mas eu tava num momento muito meu e eu precisava daquele espaço, sabe? Então eu fui pro banheiro, tomei meu banho sozinha, saí, me vesti. E aí eu chamei a enfermeira, pedi pro Lucas chamar a enfermeira, né? A gente apertou o botão, chamou. Aí ela já veio, ela já colocou o cardiotoco, tá? O cardiotoco aqui, a gente fica todo o momento ali com o cardiotoco, porque as enfermeiras ficam monitorando, né? Mesmo quando elas não estão no quarto, ali no corredor, elas conseguem monitorar pela tela delas a saúde do bebê pelo batimento cardíaco, né? E aí, a enfermeira me falou que se eu quisesse a epidural, eu podia tomar epidural. E aí eu falei que eu queria, porque antes de entrar para o bloco de partos, eu conversei com o anestesista. E aí eu perguntei se influenciava alguma coisa, se ia atrasar mais o trabalho de parto. E a anestesista explicou que não, que se eu tenho a opção de tomar e ficar com um pouco menos de dor, né, que na verdade o caso seria ficar sem dor, eu poderia utilizar disso e que não ia mudar em nada. Então, eu optei por fazer a epidural. Nisso, a anestesista já veio, me fez a epidural.
E aí a enfermeira me falou assim: olha, você vai sentir mais umas 2 contrações e depois disso a sua dor vai passar. Então aproveita, descansa, dorme e eu tudo bem. Gente, só que minha dor não passou. Dei 1 a 2 contrações e continuou. É claro que não estava tão intensa, né, como antes da epidural, mas eu ainda sentia dor. E eu falei pro Lucas, falei assim, olha, eu não consigo dormir com essa dor do jeito que a enfermeira falou. Mas mesmo assim eu não quis chamar de novo, tava com dor, mas eu tava conseguindo controlar, então eu preferi ficar ali com a dor, ficar tranquila, e falei, na hora que a enfermeira voltar aqui, eu falo pra ela. Quando foi meia-noite e 39, a enfermeira entrou no quarto de novo, pra saber como é que eu tava. E aí eu falei, olha, eu tô bem, mas eu estou com dor ainda. E aí a enfermeira achou muito estranho, porque fazia muito pouco tempo que tinha aplicado a epidural pra eu estar com dor. Que só iria voltar dor quando começasse a passar o efeito da epidural. E aí a enfermeira falou assim, olha, eu posso te examinar? Então, eu falei, pode. Eu até queria que ela examinasse mesmo, porque eu queria saber se o parto estava evoluindo ou não. Quando ela me examinou, gente, ela falou assim, eu fiquei assim, ó, eu fiquei muito feliz, porque ela examinou e ela falou assim, olha, você já tá praticamente completa já de dilatação, é por isso que você tá com dor. Então eu senti essa dor, mesmo com a epidural, porque meu parto tava evoluindo muito rápido, graças a Deus, né? E aí ela falou assim pra mim, a única coisa é que o bebê tá um pouco alto ainda, ele tem que descer, mas em questão de dilatação você tá praticamente completa já mesmo, é só ele descer. E, e aí ela falou, conforme for vindo as contrações, vai fazendo um trabalho de parto, né? Porque o trabalho de parto é realmente isso, né? É um trabalho pra você ter um parto. E aí, conforme vinha a contração, eu fazia um pouco de força, respirava, e assim foi. Quando foi 2 e pouco da madrugada, eu falei pro Lucas, olha, chama a enfermeira. E, gente, é muito engraçado, porque na minha cabeça, passava muito rápido a hora. Tipo assim, não parecia que tava demorando pra passar, passava muito rápido, muito rápido. E eu ficava ali conversando com o Lucas e, tipo, na hora que minha contração eu respirava e passou muito rápido. E aí, quando foi 2 e pouco, o Lucas chamou a enfermeira pra mim e ela entrou e aí eu falei, olha, eu não tô aguentando, agora eu tô no meu limite da dor mesmo, eu tava com uma dor muito, muito forte. E aí como eu tava com cardiotoco e o acesso no braço, eu não tava achando posição, por exemplo, pra eu ficar em pé, pra eu andar, tava muito ruim, eu tinha medo daquilo sair do lugar ou sair agulha, eu ficava pensando um monte de coisa e aí eu fiquei mais sentada na maca, né? Eu fazia força, me mexia ali na maca, mas eu não conseguia ficar confortável pra levantar. Ah, antes disso também, eu fiz xixi, que a enfermeira falou que era bom fazer xixi, então eu levantei, fui, fiz xixi, voltei, mas eu não me sentia confortável em pé, por conta de estar ligada em um monte de aparelho, né? E, e aí, na hora que a enfermeira entrou 2 e pouco, ela falou assim pra mim, olha, eu posso te examinar de novo, então? Porque elas estavam achando estranho eu estar com esse tanto de dor, sendo que eu tinha tomado epidural. E aí eu falei, não, tudo bem, pode examinar. Gente, ela me examinou e não falou mais nada. Ela simplesmente começou a desmontar a maca, começou já a chamar as outras enfermeiras, já começou a entrar um monte de enfermeiras no quarto, começou a preparar, abrir uma bancada, deixar tudo arrumado, limpo. E, e aí eu fiquei assim, né? Falei, aí ela falou, não, ele já vai nascer, ele já tá aqui já, é só a gente trabalhar agora, fazer a força que ele vai nascer. E foi assim, e aí ela foi uma. Gente, até agora, eu não sei falar pra vocês se era uma médica ou se era uma enfermeira. Não sei falar pra vocês. Mas ela foi assim, nota 1000, não é nem 10, é 1000. Ela foi super simpática comigo. Ela foi falando pra mim, olha, quando eu falar, você faz a força mais forte, quando eu falar, você faz mais devagar. E ela foi me instruindo e eu fui fazendo conforme ela foi me falando, né? E ele nasceu, gente. Nasceu perfeito, maravilhoso. É, Só tenho mesmo a agradecer a Deus. Eu acho que eu vim fazer esse relato de parto agora só com 4 meses, porque, gente, todas as vezes que eu falava, eu chorava, eu me emocionava, e eu, assim, só tenho mesmo a agradecer a Deus, porque foi um parto maravilhoso. Uma dica que eu dou pra quem vai ter um parto é. Gente, coloquem vídeos. Eu não fiz curso, tá? Eu tive a oportunidade de fazer curso porque aqui em Portugal eles oferecem um curso gratuito, mas na altura do curso nós estávamos de férias, então eu não conseguia. É até online, né? Mas o meu horário não batia com o do curso. Sempre no horário a gente estava fazendo alguma coisa, tava pra praia, nós nem estávamos aqui em Lisboa, nós tínhamos ido de férias mesmo pro Algarve, então não tinha como eu fazer mesmo. Mas eu assisti muitos vídeos, tudo que era conteúdo sobre parto.
eu assisti. Então, faz muita diferença a gente saber a forma de respirar, saber a forma de fazer força. Gente, eu acho que uma das principais coisas é saber a forma de fazer força, isso ajuda demais. E assim, uma coisa que eu colocava na cabeça era assim, que toda aquela dor era para um propósito maior, que era do bebê vir ao mundo. E eu pensava esse tempo todo que eu tinha que ter força para um propósito maior. Então isso ajudou muito, sabe? E depois disso, ele nasceu, ele ficou o tempo inteirinho comigo. Foi maravilhoso, ele ficou o tempo todo comigo. O Lucas cortou o umbigo umbilical, tá? Foi perfeito, ele nasceu com 3 quilos, 210 e 48 centímetros. É, Depois o Lucas vestiu ele e as enfermeiras falaram pra eu ficar mais deitada na maca no princípio, né? E eu fiquei, depois passado um tempo, elas me levaram. Eu pedi água, na verdade, porque eu tava sentindo muita sede. E aí elas me levaram um suco, uma bolacha, um pãozinho e água. E aí eu esperei mais um pouco. E aí foram me buscar, me levaram pro quarto de internamento, né? Na hora que eu cheguei no quarto, o quarto tava vazio, só tinha eu. É um quarto muito bem estruturado. Gente, no Brasil eu tive em hospital particular. E aqui eu tive em hospital público. E eu falo que o público aqui foi o melhor do que o particular de lá. Não que eu tenha queixas do particular, porque meu parto da Lívia foi cesárea, mas foi maravilhoso também. Também não tenho queixa nenhuma. Mas em questão de atendimento, de estrutura, eu preferi o público daqui e preferi também o parto normal. Minha experiência, mais uma vez relembrando, tá, gente? E o quarto era um quarto grande, tinha um guarda-roupa pequenininho, que era para guardar as coisas. Nisso falaram pro Lucas que o Lucas já podia ir no carro buscar as minhas coisas e a do Nicolas, né? Pra gente poder, se eu quisesse tomar um banho, eu podia me trocar, tudo. Aí o Lucas buscou. E aí eu tomei banho, super tranquilo, fui tomar banho sozinha também. O Lucas ficou com o Nicolas, só falei pra ele ficar de ouvido. E daí, depois de um tempinho, foi uma outra senhora para esse mesmo quarto. O quarto tem capacidade para 2 pessoas. Só que no meio das camas, são 2 camas, né? Ficava um biombo, assim, separando. Então, assim, eu ficava à vontade, porque, assim, eu não via ela, não via o acompanhante dela. E, assim como ela não me via, também não via o meu acompanhante. Então, foi bem tranquilo. E, e depois, o Lucas pode ficar comigo o tempo todo. Ele só não podia ficar pra dormir, tá? Pra dormir eles não deixavam ficar, porque como tinha uma outra senhora no quarto, né? Eles pediam pros acompanhantes irem embora na hora de dormir. Era até 8 horas da noite que ele podia ficar. Era 7 ou 8 horas da noite que podia ficar no hospital. E assim, isso foi bom porque também ele voltava para poder dormir com a Lívia, né? Então a gente trabalhou nesses horários para ele poder estar com ela também, ela não se sentir sozinha. Eu fiquei lá 2 dias, aliás, passei 2 noites lá, né? Foram 2 noites isso. E depois, no outro dia, depois do almoço, já fui liberada. E assim, gente, me perguntavam, tá? Tinham 2 opções de comida. A comida parecia uma dieta mesmo, mas eu gostei da comida. Era um prato bem completo, assim, com o que nós precisamos, né? De proteína, o que o nosso organismo precisa, né? De café da manhã sempre vinha, a gente podia escolher chá, leite, e aí vinha um pão, iogurte, café da tarde também, depois tinha jantar, e depois também tinha um café da noite. Então, assim, eu não fiquei com fome em nenhum momento. Gostei da comida também. As enfermeiras, elas deixavam a gente bem à vontade com o bebê, elas não pegavam o bebê em momento nenhum. Elas iam lá e me examinavam, perguntavam se estava tudo bem, levavam os remédios que precisava e falavam, precisar de alguma coisa, é só chamar. Mas eu fiquei cuidando do Nicolas o tempo todo, eu e o Lucas, né? E depois quando o Lucas ia embora, eu também fazia sozinho o que tinha para fazer, então o parto normal foi excelente por conta disso, a recuperação é muito mais rápido, né? E que mais? Procurando mais informações, porque eu procurava muitos vídeos desses para saber também. Mas em geral acho que foi isso. Depois eu tive a alta, tá? Me examinaram lá no hospital também, fizeram uma ecografia para saber se todo o útero estava limpinho, se estava tudo ok, estava tudo ok. Fizeram os exames do Nicolas também, do ouvidinho, deram uma vacina assim que ele nasceu nele também.
Então foi tudo muito, muito completo. Atendimento foi ótimo, do começo ao fim. Sempre estavam ali dispostas, sempre educadas, simpáticas. E eu falo, gente, desde de toda a equipe do hospital, assim, sabe? Todo mundo foi muito, muito legal. E eu também fui sempre, assim, é de mim mesmo, gente. Eu acho que a gentileza gera gentileza. Então, eu gosto de ser muito gentil com as pessoas. Até mesmo quando as pessoas não são gentis comigo, eu retribuo com gentileza, porque às vezes a pessoa tá precisando disso, né? Então, eu fui muito gentil lá e eu tive, graças a Deus, o retorno de muita gentileza também. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais perguntas, me deixem aí que eu posso vir trazendo outro vídeo com as perguntas que vocês deixarem, porque eu sei que aqui em Portugal as coisas são diferentes do Brasil, né? E eu procurei muitos vídeos de informações e talvez eu possa ajudar mais vocês com isso também. Também tem o videozinho do parto aí no canal, se vocês quiserem dar uma olhada também, é muito bonito. E espero que vocês tenham gostado e mais uma vez agradecer a Deus por dar a oportunidade de gerar uma vida e ter um parto como esse. E até o próximo vídeo. Um beijo!